Então, nós vamos conversar sobre a oração que move a terra. E nós vamos pegar a história de um personagem que se chama Jabes. Já ouviu falar sobre Jabes? Se não, apresento para você o Jabes hoje. Existem muitos livros escritos sobre a oração de Jabes. É um versículo, a oração dele é um versículo da Bíblia. A história é contada em 2 versículos, mas a oração dele é feita em um único versículo. É uma oração curta, mas uma oração poderosa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas 4. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Se puder projetar, fica à vontade, tá bom? Pode colocar aqui se quiser, para o pessoal acompanhar. 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Bíblia diz assim, olha que lindo que está escrito aqui. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Interessante essa expressão. E a gente vai entender alguma coisa sobre nomes daqui a pouco, e o que os nomes carregam. Mas olha o que revela para nós o versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. E qual foi a oração? Curta, objetiva, mas cheia de fé. Curta, objetiva, mas cheia de fé. Abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livra-me de dores. E o que a Bíblia diz para nós no final do versículo? E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Diga com toda a fé do seu coração agora. E Deus atenderá ao meu pedido. É lógico que tem um caminho a ser percorrido para que isso aconteça. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Na semana passada, nós falamos sobre o poder de posicionar-se. Se você não esteve aqui na semana passada, eu quero te aconselhar a ir lá para o YouTube, o canal da igreja, ou Facebook, não sei. Mas que você escutasse aquela ministração. Ela vai falar sobre posicionamento, uma pregação que na minha mente, para mim ela foi um divisor de águas. E eu queria que fosse na sua vida também. Se você não ouviu essa mensagem, eu quero te convidar a ouvir essa ministração da semana passada. E hoje, aliás, na semana passada, a gente falou sobre o posicionar-se e nós conversamos sobre os valentes de Davi. Quantos foram abençoados aí na semana passada? Falamos sobre os valentes de Davi. Foi assim algo muito forte, aquela questão do posicionar-se, firmar posição e não arredar o pé enquanto a gente não vencer. É ficar firme mesmo. Com aquele espírito de bravura, de firmeza, é que a gente segue orando a Deus e pedindo que Deus traga os céus na terra sobre a vida da Betel. E hoje então a gente vai aprender com Jabes sobre a oração, um homem que nos revela como a oração pode mover a terra quando toca o céu. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. A gente ora e quem move é Deus. A gente apresenta e quem move é Deus. Se você, por alguma razão, acha que as coisas acontecem aqui na terra porque você é bonzinho, você ainda não entendeu a palavra de Deus. Se você acha que as coisas acontecem porque você se movimenta, única e exclusivamente porque você se movimenta, você ainda não entendeu a palavra de Deus. É lógico que nós nos movimentamos, mas não fazemos movimento. Nós fazemos movimento com propósito. Entendeu bem? Amém? Nós nos movimentamos com propósito. E qual é o propósito? De glorificar a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é entender qual é o propósito de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é vivermos aquilo, a gente só precisa mandar marcha, irmãos, e seguir adiante. É o que nós pedimos para Deus agora. Nós já temos algo que Deus nos deu. E nós vamos ficar parados? Nós vamos deixar aquele terreno lá? Não, lógico que não. Lógico que nós não vamos deixar. Já estávamos pensando, o que a gente vai fazer, quando vai construir muro, quando vai fazer, já estamos com a cabeça borbulhando sobre isso.
Mas a questão é, temos outras possibilidades. Se Deus tiver como propósito isso, irmãos, eu vou dizer para vocês uma outra coisa ainda. Não acha que eu estou exagerando, por favor. Não acha que eu estou exagerando no que eu vou lhe dizer agora. Mas se Deus tiver propósito de conceder para nós esse terreno do lado, e também esse espaço, Ele é Deus para fazer isso. Ele é Deus para fazer isso. Ou então Deus pode dizer assim, não, eu vou dar o espaço que vocês estão. E de repente o proprietário aqui do lado não está querendo vender. E aí ele então em algum momento lá na frente, depois da gente conquistar esse espaço, se o proprietário desse terreno aqui, desse prédio quiser vender para nós, ele fala, pastor, bate aí na porta, pastor, é o seguinte, resolvi vender o terreno. Vocês estão a fim de comprar? A gente cai para cima, irmãos. A gente cai para cima, sem medo de ser feliz, sabe? Sem medo de ampliar os horizontes. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer. Nós não somos uma igreja de megalomaníacos. Mas nós somos uma igreja de gente ousada, de gente corajosa e de gente que quer conquistar assim nessa cidade. E se Deus tiver que entregar para nós terrenos maiores, espaços maiores, é para a glória dele, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que eu falei hoje de manhã aqui, vou repetir agora. Presta atenção. A glória não é do pastor Daniel, não vai ser, nunca foi, nunca vai ser. A glória não vai ser do conselho administrativo, a glória não vai ser de líderes de ministério, de líderes de célula, a glória vai ser do Senhor, e nós como filhos de Deus só temos que nos portar todos, eu me coloco ao ladinho de vocês, como servos do Senhor. Então, com um coração de servo, a gente não vai querer glória para nós, amém? Em nome de Jesus, nunca, irmãos, nunca a gente vai querer trazer glória. É lógico que Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o Hinaldo, Deus vai usar o Maurício, vai usar o Elson, vai usar a nossa irmã Sueli, vai usar a Cleide, vai usar outras pessoas que fazem parte desse contexto. Às vezes, uma pessoa fala uma coisa que muda todo um pensamento, porque ela foi usada por Deus, às vezes para clarear no nosso coração uma coisa que nós não enxergamos. E é por isso que eu agradeço a Deus por essa, sabe, essa liberdade que a gente tem de conversar um com o outro. É maravilhoso tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre Jabes. Eu queria que antes da gente entrar na história dele, você precisa de compreender duas coisas. Eu queria que você compreendesse duas coisas. E eu vou dizer o porquê que eu vou fazer essa afirmação agora. A primeira afirmação é a seguinte: existem dores que não podem ser evitadas, mas podem ser transformadas por meio da oração. A história de Jabes prova isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque o nome de Jabes tem um significado. Você observou bem o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 9? Olha o que diz o texto. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Perfeito. Mas tem um detalhe. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Por quê? Ela sofreu demais. E a gente não pode se esquecer de que quando pensamos no contexto do Antigo Testamento, os nomes que são colocados, que são dados às pessoas, eles trazem significados físicos e reais sobre a história da pessoa. Vou citar dois exemplos aqui para que você possa compreender bem o que eu estou te dizendo. O primeiro exemplo é Abrão, né? Quando Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus para seguir rumo à terra prometida, ele tinha o nome de Abrão. E o que significa Abrão? Pai exaltado. Ele era um chefe de família, tinha sua esposa que era estéril, mas teve um momento que Deus teve um encontro com ele. E quando Deus lhe dá a promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa o quê? Pai de multidões. E a pergunta que a gente faz é, faz sentido ou não essa mudança de nome? Era o pai exaltado, homem rico, ele não era pobrezinho não, era homem rico. Ele tinha sua família, ele tinha suas posses, seus bens, ele pega tudo e sai em direção à terra prometida. Mas, porém, todavia, no meio do percurso, e é muito claro, ele não tinha descendência, Deus vem e promete filho, a mulher dele era de idade avançada, ele da mesma forma, mas a promessa foi feita. E aí o nome passa então a ser Abraão, que é pai de multidões. Outro exemplo, Jacó. Qual que é o significado do nome Jacó? Jacó é enganador ou suplantador. Quando a gente faz uma pesquisa no hebraico, né, o significado é aquele que agarra no calcanhar.
Lembra da história lá contada, né? Que tinha os 2 gêmeos no ventre da mãe e tal. Aí um queria pular na frente do outro, desde pequeno, grudado no calcanhar. Saiu grudado no calcanhar do outro, miserável, né? Misericórdia. Já quebrava o pau dentro da barriga da mãe, lá com o irmão, né? E aí, qual que foi a mudança do nome de Jacó? Alguém consegue se lembrar? Israel. E o que é que significa Israel? Aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus. Aí nós vamos remeter à lembrança do Vale de Jaboque. E aí você vai lembrar daquele corinho que foi ensinado para as crianças no passado, que é mais ou menos assim. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, entrega a minha bênção para depois subir. Entrega a minha bênção para depois subir. Então, enquanto você não der a bênção, ele deu a bênção, mas tomou também uma espadada na coxa. Ficou manco o resto da vida. Mas que ele foi abençoado, ele foi. Deixa eu dizer para você uma coisa. Para que as conquistas venham sobre nós às vezes, nós teremos dores. Não ache que tudo vem de mão beijada. Tudo que Deus já entregou nas suas mãos, todas as conquistas que você já teve. E eu não estou falando de coisas materiais. Você não precisa lutar para conquistar? Uma posição no reino de Deus, uma vida espiritual mais elevada, uma vida de oração mais consciente, uma vida de entrega mais arrojada na presença do Pai. É um preço, irmão, é um preço. Tudo tem um preço, a gente precisa de entender isso. Então observe, existem dores que não podem ser evitadas. Ele não podia evitar essa dor e o nome que ele carregava sobre as costas, mas elas podem ser transformadas por meio da oração. E a oração de Jabes transformou a sua vida e transformou a vida de todos que estavam em sua volta. Foi uma oração ousada. Outra coisa que você precisa de compreender é que existem nomes que carregam marcas do passado, mas a oração é capaz de reescrevê-los com promessas. Diga, nomes escritos são nomes dados e podem carregar consigo novas promessas. Vou citar um exemplo pessoal agora. Até o ano de 2017, eu tenho um nome composto. É meio chato porque tem gente que não sabe como me chamar direito até hoje. Meu nome é Daniel Alexandre. E na minha casa me chamavam de Alexandre. Lá em casa, para os mais íntimos, o Lê. Né? As minhas tias, os meus tios, a família, a minha irmã, até hoje o Lê. Né? O Lezinho, né? Desse tamanhozinho aqui, vai vendo. Pensa, né? No Lezinho, desse tamanho. E aí ficou Lê, e quando eu me apresentava nas igrejas, qual que é o seu nome? Meu nome é Alexandre. Alexandre, tá bom? 2017, quando nós fomos começar a Betel, Deus ele cravou uma coisa no meu coração, e eu orei a Ele, pedindo que Ele confirmasse isso. E o que Deus cravou no meu coração? Ele disse assim, a partir de hoje você vai se apresentar como Daniel. E qual é o significado de Daniel? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. E eu comecei a dizer para todos, inclusive para aqueles que faziam parte daquele contexto, que me chamavam de Alexandre, que eu sou o pastor Daniel. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Presta atenção no que eu vou te falar. Escute o que eu vou te falar. Eu pedi confirmação de Deus. Tinha uma irmã que fazia parte da nossa igreja, chamada Daniele. Maurício, lembra? Foi a primeira pessoa que a gente batizou na Betel dentro de uma caixa d'água, porque a gente não tinha batistério e estava começando a igreja. Lembra, Elcio? O batismo da Dani teve 4 ou 5 pessoas. Algumas pessoas, teve um grupo lá. Umas 10 pessoas, teve um grupo de pessoas. Alguém lembra desse momento? Estava nesse momento? Rinaldo, Eli, alguns irmãos. Você lembra, Rinaldo? Então nós realizamos o batismo da irmã Dani. A Dani estava com câncer terminal. E um dia Deus deu um sonho para ela. E no sonho Deus disse para ela que era para ela me dizer que o meu nome precisava passar, eu precisava passar a ser conhecido como Daniel.
Eu falei, entendi, Senhor. E a Dani mandou mensagem para mim, depois ela ainda certificou, falou para o irmão Maurício, falou, Maurício, o senhor tem que falar isso para o pastor. Ela já estava no finalzinho da vida dela. Mas foi uma revelação que Deus deu para a Dani. E de verdade, aquela irmã, nos últimos dias de vida dela, ela teve revelações extraordinárias da parte de Deus. Ela entrou numa comunhão tão profunda com Deus, tão grande com Deus, que ela foi recebendo de Deus mais, ela recebia visões espirituais. E uma das coisas que Deus revelou para ela foi para confirmar aquilo que eu tinha ouvido de Deus. O Espírito Santo tinha falado no meu coração. Mas o que tem a ver com a tua vida? Tem a ver que Deus é meu juiz. Tem a ver que diante de injustiças que eu já vivi na minha vida, Deus é o meu juiz. E sobre a tua vida também o Senhor é o teu juiz. Então nomes carregam significados. E eu fico assim imensamente grato porque ele tem liberdade para falar. Observe, Jabes foi um homem comum, mas ele fez uma oração em comum. Diga, é preciso fazer uma oração em comum. Amém? Pega essa visão. Você precisa entender isso. Não é oração longa, é uma oração em comum, é uma oração cheia de fé, é uma oração cheia de bravura, é uma oração de entendimento, de derramamento, de vida derramada verdadeiramente no altar de Deus. Ele não nasceu com uma herança, mas ele orou por território. Ele não era pobrezinho e ele tinha terras. Mas tinha terra? Tinha. Observe, a Bíblia diz, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome dizendo... lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus do céu, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Então ele já tinha terras, ele já tinha coisas. Nós já temos um terreno, nós já temos algo como igreja. Mas ele foi ousado, e ele disse então, Senhor, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Ele não começou com honra, a Bíblia não fala disso, mas ele termina em destaque, e a Bíblia diz que ele foi um homem muito abençoado, e a sua família o reconhecia. Primeira consideração, você precisa trazer para dentro da sua mente nessa noite. Primeiro, a oração move a terra, a oração que move a terra nasce de uma dor que não é desperdiçada. Deus conhece a sua dor. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua dor não é desperdiçada nas mãos de Deus. Você sabe quais são as suas dores, você sabe o que tem te impedido de avançar, você sabe em que ponto a sua vida está travada. E pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro nessa noite sobre a tua vida, que você vai ter um destravamento sobre a tua história, em nome de Jesus. Se a sua vida está travada, ela vai destravar. Ela vai, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tentado isso, tenho tentado aquilo. Você vai fazer uma oração de entrega, uma oração ousada na presença do Senhor, ainda hoje aqui ao nosso lado. E eu não tenho dúvida de que Deus, na sua graça, vai mover os céus e a terra sobre a tua história. Qual o significado de Jabes? Dor. Ele começou a vida com uma sentença, segundo o que os nomes carregavam no Antigo Testamento. Eu não sei se o nome dele foi mudado, parece que não. Mas ele deixa de ser um homem de dores, porque ele pede isso para Deus. E a Bíblia diz que a sua mãe havia dado à luz a ele com muitas dores, mas o Senhor é com ele. E o Senhor vai abençoar a vida de Jabes, mais do que ele imagina. Assim como eu creio que Deus vai abençoar a vida de muitas pessoas aqui, mais do que se imagina. Observe, ele transformou a sua dor em súplica, e a súplica em um novo destino para a sua história. O que você está fazendo com a tua dor? Eu pergunto nessa noite. Você de repente está vivendo, sabe, um longo e tenebroso período de dor na tua vida. São coisas que não dão certo, são relacionamentos frustrados, são tentativas que você tem realizado para tentar encontrar o caminho da felicidade, e você não está conseguindo, sabe, sair do mesmo lugar. Ou quando dá um passo para frente, dá 10 para trás. Quero dizer que não pode ser assim com a tua vida, porque você é filho de Deus. Irmãos, eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade. Aqui nessa igreja a gente não acredita na teologia da prosperidade. Na forma com que ela é pregada, afora não, de jeito nenhum. Mas nós acreditamos sim que filhos de Deus podem ser prósperos, podem ser abençoados.
E na minha concepção de vida de verdade, a maior prosperidade ela tem a ver com a sua vida espiritual diante de Deus. Você pode ter muitos bens e ser um falido espiritualmente falando. O que adianta, meu irmão? O que adianta? Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho não sei o quê. E aí que você tem? Mas a sua vida com Deus, como é que está? Como é que está a tua vida com Deus? Isso é o principal. Eu acredito que quando a nossa vida espiritual está alinhada com os céus, as outras coisas, e aí então, depois da questão espiritual, eu incluo os bens materiais, e não vem lá também ele em segundo ou terceiro lugar, eu sei que Deus pode mover, e as coisas na nossa vida, quando estão bem espiritualmente falando, o resto é consequência. Amém? De repente você está ouvindo essa palavra e está assim, mas você não sabe onde é que a corda está apertando no meu pescoço, onde é que o calo está apertando no meu pé. Eu só vou te dizer uma coisa, fome você não vai passar, no nome de Jesus. Se tiver com dificuldade de alimentação, procura pessoal da administração que a gente vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Fome você não pode passar. Ninguém aqui dentro tem autorização para passar fome. Ninguém. Nenhum membro dessa igreja, ninguém que entendeu que aqui é o seu lugar. Primeiro a gente vai atender aos domésticos da fé, lógico. Irmãos, eu queria que a gente tivesse um programa para atender 200 famílias nessa cidade. Se Deus quiser nos dar isso, a gente vai viver isso também na área social. Sim, com certeza. Tem gente vivendo isso afora. A gente pode ver aqui, pode ver aqui. Pode viver, pode fazer mais do que abençoar aqueles que estão aqui na fé, que fazem parte da família. A gente quer mais, é abençoar mesmo o povo, e sem querer nada em troca, viu gente? Sem querer nada em troca, nada. É abençoar por abençoar mesmo, para entender que a gente está cumprindo a nossa missão, isso é tudo. Então, qual que é o significado desse nome? Dores, mas aí, a sentença está dada? Não, porque existe um dia especial em que uma oração é feita, um encontro com Deus é marcado e as coisas acontecem. A gente estava ali na porta da igreja agora há pouco, antes de começar o culto, estava conversando com o Hinaldo e a gente estava falando sobre as direções de Deus e o que é que Deus faz. Eu estava conversando com o Hinaldo e falei, Hinaldo, os encontros com Deus, eles acontecem nos dias mais normais da vida. E são dias incomuns, e Deus não tem, irmãos, no coração dele há um dia, lógico. Deus ele tem um tempo para todos nós, tem uma hora para todos nós, mas a gente não sabe. Então significa dizer que ainda hoje Deus pode estender a mão dele sobre a sua vida, de acordo com a sua oração sincera, verdadeira, sem interesses, de verdade, sem interesses. Você não pode ser um filho interesseiro. Eu quero ter relação com Deus para que Ele me encha de bem. Você não entendeu o que é a vida com Deus, se você pensa nisso. Não entendeu nada. Mas quando você, eu quero estar na presença. Eu quero a presença, eu quero Deus, eu quero sentir Deus, eu quero receber o cuidado dEle como um pai, eu quero deitar no colo de Deus, eu quero receber o cafuné de Deus. Já viu isso, cafuné de Deus? Eu recebo o cafunézinho de Deus. É tão bom quando Deus vem e fala assim, vem cá, filho. Filhinho, vem aqui, né? Desse tamanhozinho todo, né, Diego? Você é desse tamanhozinho todo, Deus vem aqui, filho. Né? Deus acaricia a gente, fala, filho, eu sei que você está vivendo, eu sei que você está passando, eu sei, você tem só essa cara de bravo só, mas eu sou teu pai, você é meu filho. Aí você chora na presença dele, aí você se derrama e fala, Deus, eu estou aqui, o Senhor está vendo. E aí Deus te ouve. Observe. Ele transformou a sua dor em súplica, e a súplica em um novo destino. Diga, é preciso transformar a minha dor num novo destino a partir da oração. Você recebe essa palavra? Então aplaude o Senhor, que a glória é dele, e se o seu coração for puro, você será abençoado. Você precisa ter um coração puro, só isso. Só isso, tem um coração puro. Pastor Rick Warren disse o seguinte, olha só que interessante. Deus usa a nossa dor como plataforma para o seu propósito. Na sua dor existe um propósito de glorificação do nome do Pai. Eu posso te dar 2 conselhos. Primeiro, não se desespere. Segundo, chegou a hora de clamar, para que os céus desçam à terra na tua direção. Chegou a hora de clamar. E não é uma oração longa, não, mas é uma oração de coração.
uma oração rendida, é uma oração de fé, é uma oração que chega na presença do Senhor como um aroma suave. Há 3 razões pelas quais você deve desejar que Deus cumpra os propósitos dele sobre a tua vida. Primeira razão, porque os propósitos de Deus são elevados. Diga, os propósitos de Deus. Gente, vamos falar como Betel, em nome de Jesus. Cola comigo aí. Vamos falar com fé esse negócio aí, porque tem a ver com o seu futuro espiritual, tem a ver com a sua vida espiritual. Vamos lá. Os propósitos de Deus são elevados. Agora repita, os propósitos de Deus são cirúrgicos. Para um pouquinho e respira fundo. É por isso que Deus está tirando coisas da tua vida. O propósito de Deus é cirúrgico, muitas vezes Ele vai tirar mesmo. E diga bye bye. Baby bye bye, tchau. Vai, deixa Deus tirar. O que Deus precisa cortar da tua vida? A mentira, a procrastinação, o falar da vida dos outros, que não está trazendo nada de bênção sobre a tua história. O que Deus precisa tirar da tua vida? É alguém? É um relacionamento tóxico? O que é que Deus tem que tirar da tua vida, irmão? Os propósitos de Deus são cirúrgicos. E tira. E tem que tirar mesmo. E diga graças a Deus porque Deus tira. Se Deus tiver que tirar, diga, Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas tira mesmo, Pai. Tira para o teu louvor. Agora repita, os propósitos de Deus são extraordinários. Aleluia. São extraordinários. Segunda coisa que você precisa entender: a oração que move a terra pede por mais. Mas tem um detalhe: mantenha as suas motivações corretas quando Deus te abençoar. Amém? Eu já conheci gente pobrezinha que alcançou muito. Ele honrava a Deus na pobreza e continuou honrando a Deus na abastança. Eu já conheci gente pobrezinha miserável na sua pobreza, mas quando Deus virou uma chave na vida dele, ele se tornou fiel a Deus, graças a Deus. Eu conheci gente pobrezinha que vivia uma situação muito difícil e que recebeu muito de Deus e que continuou sendo miserável. A pergunta que eu faço é: quem será você quando a bênção chegar sobre a sua vida? E aí a gente pode falar também das coisas materiais. Deus nos abençoa, sim. Ele vai abençoar todos na mesma medida? Não. Por quê? Não sei. Você não sabe? Não. Tem resposta que eu não tenho que ter. Você também, com certeza, vivendo a sua vida, já observou que tem gente que coloca a mão no negócio, o negócio desenrola de um jeito que, meu Deus, é vup. E tem gente que não vai conseguir. Por quê? Porque ele é menos amado de Deus? Não. Então o que eu quero que você entenda? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus nos der esse terreno do lado, Ele é Deus. Se Ele não der, eu vou ficar triste. Eu não vou ficar triste, não. Não vou ficar triste. Eu vou dizer, o Senhor continua sendo o meu Deus. Aí a gente parte para cá. O Senhor nos dá esse espaço. Aí Deus fala assim: não. Vou ficar triste? Não, mas não vou ficar triste mesmo. Deus continua sendo Deus. Aí o que nós vamos fazer? Deus, a gente já teve os 2 sinais, agora é só caminhar. Aí Deus vai falar: segue, meu filho, manda a marcha. Então vai ter um momento na sua vida que você simplesmente vai precisar de perguntar para Deus o que é que está no coração dele. Aí depois que você pergunta para Deus o que está no coração dele, ele traz a resposta, você simplesmente segue. Então é preciso a gente ter essa sensibilidade espiritual. Jabes não teve medo de pedir grandeza, porque ele sabia quem confiava, em quem confiava. Quem que ele confiava? Deus. Às vezes, irmãos, nós somos empurrados para o nosso destino profético, por Deus. O pastor Jakes, bispo T.D. Jakes, conta a história de um homem que ele conheceu, que hoje é aposentado, mas ele se destacou, porque ele se destacou tanto no futebol americano como nos campos de beisebol. Era um extraordinário corredor. Mas o que a história conta, né? O bispo Jakes tem
contato com essa pessoa, com esse homem que é muito conhecido, muito famoso nos Estados Unidos. E aí ele conta, um dia conversando com esse rapaz, ele fala: como é que foi a tua história, como é que foi a tua vida, como é que as coisas foram alavancadas na tua vida? Aí esse rapaz contou para ele que quando ele era criança, ele tinha que passar na frente de um cemitério de noite. E aí ele tinha muito medo de passar ali quando garoto ainda, quando ele era muito, muito jovem. E era uma distância boa à frente do cemitério, os muros do cemitério, porque ouvia-se das histórias, né, de coisas que apareciam à noite e tal, e ele tinha medo danado. E ele tinha que passar ali quase que todo dia, porque, afinal de contas, era o caminho de casa. E a história conta que esse rapaz fazia ali, em poucos segundos, a travessia daquele lugar onde estava o muro do cemitério. Ele corria muito, corria muito, corria muito. O que isso tem a ver com essa história? Tem a ver o seguinte: que alguém conheceu esse rapaz, um treinador conheceu esse rapaz, investiu tempo na vida dele, levou ele a se tornar um dos maiores e melhores corredores, e aí depois ele foi se descobrindo no mundo dos esportes e se tornou o fenômeno que é. Olha só, eu tenho uma história passada, você também tem uma história passada. O que a gente está fazendo com a nossa história que se passou? É uma das perguntas que eu deixo para a sua reflexão aqui nesse momento. Você vai perpetuar os mesmos resultados ou você vai querer que uma chave vire na sua mente? E, por favor, não me traduza mal nessa noite. Você precisa abandonar a mentalidade de escassez. Você precisa abandonar a mentalidade de escassez. Você precisa ter uma mente próspera, uma mente próspera, uma mente que acredita, uma mente que sonha. Aí de repente você está aí julgando no seu coração e fala: a vida é fácil para você. Não, a vida não é fácil para mim. Quando eu era criança, entre 9 e 10 anos, eu vendia coisas na rua. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não entrei para o ministério, eu não fui chamado por Deus para o ministério, porque eu não tinha o que fazer da minha vida. Não é isso. Foi um chamado de Deus, foi um chamado divino do Senhor. E eu tive muitas confirmações de que Deus havia me chamado para o ministério pastoral. Eu nunca tive o ministério pastoral como fonte de lucro para a minha vida. Mas você recebe um salário como pastor? Sim. Eu dou tempo integral na igreja. A gente trabalha bastante aqui, muito mesmo. A Bíblia logo vai nos dizer que o trabalhador, o obreiro é digno do seu salário. Sim, a Bíblia diz isso. A gente não vai entrar nessa questão nessa noite, mas lá atrás, a gente já viu muitas coisas. Hoje, pela misericórdia infinita de Deus, Deus nos deu a graça de podermos, quando financiamos uma casa, termos ideia, termos a pegada, termos sabe, aquele insight do céu de, vamos vender, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar em 2. Como? É coisa de Deus. Você vende, você tem um terreno aqui nas Minas Gerais, constrói 2 casas, depois vende uma, compra outra, vende e tal, e Deus vai abençoando. Então, observe, Deus, se eu fosse olhar para a minha infância, irmãos, a gente às vezes tem dificuldade de ter o que comer dentro de casa. Hoje eu glorifico a Deus porque a minha filha nunca soube o que é isso. Soube assim, muito sucintamente, quando a gente estava saindo de casa para ir para a igreja, falava: pai, eu queria comer pizza. Ela tinha 3 ou 4 anos de idade. Eu falava: filha, eu não falava que não tinha para dar. Eu dizia: você acredita no Papai do Céu? Ela dizia: acredito. Então, você pode fazer uma oração pedindo para o Papai do Céu uma pizza para nós, para depois do culto dessa noite? E ela orava. E Deus ouve a oração dos pequeninos. E ela fez esse tipo de oração umas 2 ou 3 vezes ao longo da nossa vida, enquanto ela era criança. Depois ela vai entendendo e vai entendendo que também a gente não tem condições, às vezes, de fazer o que se quer na hora que se pede. Óbvio. Assim como é na sua casa, continua sendo na minha. Mesmo que eu possa fazer, eu quero ver o preço da oração sendo pago. Entenda bem. Ensine os seus filhos sobre isso. Eu posso abençoar o meu filho, eu posso dar na mão dele. Não dê. De mão beijada. Ensine para ele o caminho da oração. Ensine o caminho da súplica diante de Deus. Pois bem, finalizava o culto, o irmão batia no meu ombro e falava: pastor, está a fim de comer uma pizza hoje?
É nós que tá, irmão. Estamos junto e misturado. Bora lá? E aí o irmão já emendava e dizia, pastor, é por minha conta. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Porque nem cartão de crédito eu tinha, irmãos. Nem cartão de crédito eu tinha. Se fosse da cheque, era pré-datado. Era época do cheque ainda. Era pré-datado. Pizza para cobrar daqui 30 dias. Nunca gastei uma folha de cheque por isso. Que Deus sempre olhou para a nossa necessidade. Observe. John Piper disse o seguinte: o problema não é pedir demais, é pedir sem propósito. Amém? O que você está pedindo para Deus? Tem propósito? Se tem propósito, irmão, recebe a bênção do Pai. Mas não deixa de fazer uma coisa quando você for abençoado. De reconhecer que veio de Deus. Ó, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. A gente vai trazer para a igreja, daqui a um tempo, a gente espera que não seja muito, a resposta de Deus sobre o que nós já oramos nessa noite. E nós vamos nos alegrar no Senhor diante da sua resposta. A resposta virá. E nós vamos trilhar. Agora, observe. Nós vamos pedir, nós estamos pedindo mais para Deus. Estamos pedindo mais para Deus. Mas nós estamos pedindo com propósito. O problema não é pedir demais. É pedir sem propósito. Vamos lá, responde agora no fundo do seu coração. Você está querendo o que você está querendo, por quê? Não, é para massagear o meu ego. Pode ser que você não receba, irmão. Eu sei que Deus ele nos carrega no colo de tal forma que às vezes a gente recebe, e tem às vezes agrados do Senhor, coisas que a gente recebe como agrado do Senhor, que vai além daquilo que a gente imagina. E Deus ele é especialista em nos dar agrados. Amém? Posso ouvir um amém sobre isso? Quantos aqui já receberam agrados do céu? Assim, nossa, eu fui abençoado de um jeito tão grande, tão especial. Eu também fui, que gostoso. Dos últimos agrados que eu recebi de Deus foi a venda num terreno que a gente tinha lá em Minas Gerais, e a gente pôde quitar a nossa dívida no nosso apartamento. A gente fala assim, ai Deus, obrigado, conseguimos quitar a nossa dívida. Foi um agrado do céu. Num tempo que está difícil vender coisa, comprar coisa, você sabe do que eu estou falando. Mas Deus vai lá e faz uns agrados na gente, Ele move, Ele faz. Primeira coisa, quando Deus nos abençoa, vamos tirar aquilo que é do Senhor. Meu irmão, pensa num cara, pensa numa família que vibra quando pode pegar o aplicativo do banco e falar assim, isso aqui é do Senhor. É do Senhor, é do Pai isso aqui, ó. Estou só devolvendo, Pai, estou só devolvendo. Ai, irmãos, é dia de festa em casa. É dia de festa. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente se alegra no Senhor, se alegra no Senhor. E como se alegra? Você precisa ter alegria. Quando você vai devolver o que é do Senhor. Olha só, a oração que move a terra reconhece a dependência do céu. E o que Ele pede para Deus? Que a tua mão esteja comigo. Irmão, não é ser abençoado por ser abençoado, não é ter por ter. É ter na certeza de que a mão de Deus precisa continuar estendida sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não administrar bem aquilo que Deus está lhe dando, você infelizmente corre o risco de, se não estar alinhado com os céus, se tornar alguém muito orgulhoso pelo que tem. Diga que Deus me livre de um mal como esse. Que Deus nos livre, irmãos, de um mal como esse. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre. Com essa palavra, de verdade, com um coração muito puro, eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Irmão, de verdade, olha para mim, olha aqui dentro dos meus olhos, se você consegue olhar para os meus olhos. Que o Senhor multiplique numa centena de vezes tudo que Ele tem provido para a minha vida, na sua vida. Muito mais, muito mais, muito mais. Que a sua colheita seja de 1 para 100. Você semeia colher 100 sobre a tua história, no nome de Jesus. Sim, o Senhor tem nos abençoado. Passamos por provas, também passamos por provas, passamos por dificuldades, já fomos socorridos pela igreja, sim, já fomos socorridos pela igreja.
Sim. E não tem vergonha de dizer isso. Não tem vergonha. Digo isso com um testemunho. Mas de verdade, o que eu desejo sobre a tua vida é mais do que você imagina. Mas eu também desejo para a sua vida que quando Deus entregar nas suas mãos os louros da vitória, sabe aquela grinalda de vitória? Sabe aquela grinalda? Isso é uma expressão muito antiga, as noivas antigamente usavam grinalda sobre a cabeça. Era um adereço colocado sobre a cabeça com um véu preso nele. Geralmente essas grinaldas, as mais antigas, elas eram feitas de material sintético mesmo, mas elas tinham pedras ali, pedras que brilhavam e que tornavam, alguém se lembra disso, pelo amor de Deus? Estou me sentindo o cara mais velho da turma aqui. Meu Deus amado. Que bom, irmã, a senhora me livrou agora nessa noite. Irmão, Maurício lembra disso? Alguém mais se lembra aí? Então, que as grinaldas sejam colocadas sobre as vossas cabeças. Que a vitória venha sobre todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Sobre todos vocês, no nome de Jesus. Jabes, ele sabia que uma resposta positiva da parte de Deus exigiria uma mão mais presente de Deus sobre a tua vida também. É assim, você é mais abençoado, está sendo mais abençoado em alguma área da sua vida, você precisa depender mais de Deus, porque eu vou repetir, depois não diga que o pastor não avisou, você vai ser tentado quando dar voos altos a se orgulhar, e não se esqueça de que você está dando um voo mais alto, porque Deus está sustentando as suas asas. Deus está te colocando nas alturas. Ele não queria bênção sem presença. Eu vou repetir. Jabes não queria bênção sem presença. O que é tudo? A presença. A bênção, consequência da presença. Amém? Seja assim sobre as nossas vidas. Jim Cymbala disse o seguinte: a mão de Deus sobre nós não é um adereço, é a garantia da missão. O que significa dizer isso? Que Deus nos dá para a gente continuar na missão de glorificar o nome dEle. Amém? Então, Deus não está dando o que está dando para você por um acaso, tem um propósito. Quarto lugar, a oração que move a terra é a que enfrenta o mal com fé. Na oração dele é muito interessante a gente observar, porque ele, depois que pede o alargamento, ele diz: Jabes orou a Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Depois ele diz que a tua mão esteja comigo, para que ele não se torne orgulhoso. Eu acredito nisso, de verdade. Mas ele vai dizer: livra-me de males e livra-me de dores. Considere o que eu vou dizer nessa hora. E Salomão, ele vai ser muito prático e muito claro quando ele vai dizer que quanto mais as pessoas têm, mais dor de cabeça elas têm na vida. É só você ler o livro de Eclesiastes, leia lá Provérbios, você vai entender o que eu estou falando. Leia esses dois livros aí, você vai entender muito mais Eclesiastes, né? Os pensamentos dele ali. Às vezes eu fico tentando entender alguma coisa, porque não é fácil, mas é desafiador mesmo. Entender o pensador ali naquela hora, às vezes é difícil. Mas observe, quando você mais tem, mais você atrai olhares. Quer seja uma posição social, quer seja uma posição eclesiástica, seja lá como for. Eu não estou falando só do olhar das pessoas que têm dor no cotovelo pela sua promoção, ou não conseguem ver a tua felicidade, ou que quem sabe oram até mesmo contrário a você, ou falam coisas contrárias a você, mas eu estou falando de algo que acontece no mundo espiritual. Se Deus está te honrando e Deus está te abençoando, o inimigo está observando que você, de alguma forma, Deus está julgando que você é digno de receber o que está recebendo, de alguma forma. Embora que isso não traduza a sua espiritualidade. E escute o que eu estou te dizendo. Bens materiais de ninguém aqui, nem meus e nem seus, traduzem a nossa espiritualidade. Não traduzem. Porque na intimidade só você e Deus sabem quem vocês são. Sim ou não? Deu para entender? Então não traduz. Você pode ser o cara mais rico dessa cidade, se não tiver o temor de Deus, é nada, é nada. Simplesmente é nada.
Mas observe, o inimigo vê você sendo abençoado, automaticamente ele não gosta de ver os filhos de Deus felizes, ele não gosta de ver os filhos de Deus prosperando, porque ele quer mesmo que você viva primeiramente com a mentalidade escassa. A mentalidade de escassez é gerada no inferno e infelizmente ela já entrou e se enraizou no coração de algumas pessoas. Você só precisa romper e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com os céus. E aí você segue. Então, você precisa ter a vida de oração para que Deus guarde você naquilo que Ele tem te dado como conquista. Então, você precisa fazer como Jesus fez. Qual que foi a oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e autoridades que estão atuando nas regiões celestiais. Então a questão, além de se manifestar aqui no mundo que vivemos, ela é uma questão espiritual. Por isso você precisa de regar aquilo que você tem com oração. Comece todos os dias agradecendo pelo carro que você tem, pela casa que lhe acolhe, pelo pão de cada dia na sua mesa. Agradeça e ao mesmo tempo peça assim para Deus: Deus, blinda o que nós temos, não deixa o adversário tocar, de verdade, responde agora aí no seu coração. Você ora desse jeito? De verdade? Você já orou nesse sentido? Deus, guarda o que nós temos, porque o Senhor sabe que o que a gente tem é para a tua glória. Irmão, você precisa orar nesse sentido. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo nessa noite. Você precisa de orar pedindo que Deus proteja o que você tem. Porque no mundo espiritual, é lógico que o inimigo não quer te ver feliz, não quer te ver conquistando nada a propósito. Jabes, ele não negou o mal, mas ele confiou que Deus poderia protegê-lo e livrá-lo do mal. Por isso essa comunhão contínua com o céu. Deu para entender, irmão? Em nome de Jesus, amém? Estamos juntos, gente? Em nome de Jesus, guarda no seu coração. A oração dele foi o grito de quem conhece o perigo, mas que confia no protetor. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Charles Stanley disse o seguinte: a oração é uma linha direta entre a alma ferida e o Deus Todo-Poderoso. E a oração dele, ela foi certeira porque ela leva a gente a pensar no extraordinário. Quinto conselho que eu quero dar para você nessa noite: a oração que move a terra recebe uma resposta do céu. A oração que move a terra recebe uma resposta do céu. E ela só pode acontecer porque os céus invadem a terra. Você ora com fé e você ora a Deus, e quem faz acontecer é Deus. Então o céu invade a terra. E como é que o céu invadiu a terra? Preste atenção no que está escrito: e Deus atendeu o seu pedido. Deus vai atender o nosso pedido como igreja. Deus vai atender o nosso pedido como igreja. Jabes não era um sacerdote, e também não era um rei, mas ele era um homem de fé. A Bíblia não coloca ele como alguém lá tão importante, nem fala detalhes da sua importância. Na sua família ele era respeitado, mas ele era um homem de fé. O céu se moveu quando ele abriu a sua boca. Você precisa abrir a sua boca hoje. Hoje. É hoje. Essa palavra é para hoje. Essa palavra, ela nasceu no coração de Deus para esse tempo chamado agora. Essa palavra foi dada do céu para mim nas últimas semanas, porque Deus tinha um propósito que você ouvisse sobre isso. Eu não tenho dúvidas de que o que está sendo falado nessa noite e o que foi dito nessa manhã, de outras formas, até porque a pregação nunca sai igual, é a mesma mensagem, mas é pregada, não tem jeito. Há um propósito em tudo que você está ouvindo sobre a tua vida nessa noite. Você que está aqui, você que está nos acompanhando da sua casa, através dos nossos canais. E tem gente que é membro dessa igreja que mora em outras cidades e que está recebendo essa palavra também. Graças a Deus por isso. Observe, o céu se move quando ele abre a sua boca. Ele ora, mas ele não ora de qualquer jeito, ele ora na certeza da bênção de Deus. Pastor Tony Evans disse o seguinte: quando o céu se move, não é por performance, mas é por fé que se expressa em oração aos pés de Deus. Amém?
É por fé, não é por performance. Não é porque você vai plantar bananeira, não é porque você vai berrar, não é porque você vai falar baixinho. Se você quiser falar alto, berrado, gritado, não tem problema. Fala mais alto que você puder. Se você gosta de orar baixinho, ora baixinho. Se você quiser nem falar, só orar do coração. Seu Espírito de Deus fala, quiser orar em línguas, mas ora. Ora, Deus, ora, hoje é dia de orar. Porque nós não recebemos a bênção de Deus. Eu quero colocar rapidamente 5 razões e fundamentar biblicamente. Primeiro, porque nós pedimos com motivações erradas. Por isso, algumas pessoas que estão aqui não têm sido abençoadas. Me permita dizer isso para você e abra o seu coração porque você vai ouvir agora. Tiago vai dizer o quê? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Deus não tem que abençoar se a nossa motivação for errada, entendeu bem? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, guarda isso. Segunda coisa, vivemos em pecado não confessado. Eu não estou falando de um erro que você possa cometer, um pensamento que bateu, que você fala, ai Deus, tem misericórdia, tira da minha cabeça esse pensamento. Eu estou falando de pecado intencional. Eu estou falando de uma vida pecaminosa, eu estou falando de uma vida que é uma vida que, nos domingos, se manifesta com uma roupa de santidade, com uma máscara de santidade. Mas a partir do momento que se coloca o pé para fora desse espaço, aí a máscara de santidade é tirada e as vestes de santidade é tirada. E a lama toma conta. É disso que eu estou falando. Então, por que algumas pessoas não são abençoadas, inclusive membros de igrejas, porque estão vivendo no pecado não confessado, e não se esforçam para romper com a pornografia, com a prostituição, com, falar da vida dos outros, com, tantas outras coisas. Mentira. Eu já encontrei ao longo da minha vida crente mentiroso para valer. Misericórdia. Mas mentia descaradamente, na cara dura mesmo. Para mim, ainda que sou pastor. Falar miserável, mentiroso. Sangue de Jesus. A vida de mentira. É miserável, meu irmão. Se é mentiroso, é miserável. É miserável mesmo. Se anda na mentira, é miserável. Se não sabe colocar o pé na verdade, uma hora vai ter um encontro com Deus. Mas tem mesmo. Porque Deus ama. Deu para entender? Vivemos em pecado não confessado. O salmista vai dizer no Salmo 66, 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Constatação. A gente poderia pegar uma série de personagens bíblicos que, Davi, por exemplo, ai Deus, no tempo em que eu estava vivendo a mentira, o Senhor não me abençoou. Os meus ossos pareciam estar quebrados. Eu fiquei doente. Mas lógico, está no pecado. O crente quer estar bem no pecado, mas não vai ficar bem nunca, porque é treva e luz, é Espírito Santo e ou é a carne, ou é ou coisa ruim, não sei. Tem gente que fala do cachorro, né? O cachorro branco, cachorro preto, sei lá que cor que é o cachorro, mas sei lá se tem um anjinho, não tem. Eu sei que o diabo tenta soprar, mas eu também sei que Deus vem com o seu livramento e manda anjos para nos livrar, em nome de Jesus. Falta de misericórdia e justiça nas relações. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não receberá resposta. É mais ou menos assim. Presta atenção no que eu vou falar. O irmão chega para você e fala, estou passando necessidade. Aí você fala, vem aqui, aí faz aquela oração poderosa. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nesse momento eu abençoo a vida do meu irmão, eu declaro prosperidade sobre a vida. Vai com Deus, irmão, Deus abençoe. Mas que miséria que é essa? Enfia a mão no bolso, tira 50 conto e abençoa o irmão para ele comprar arroz para comer. Não tenho 50 conto, manda 10, dá para ele comprar o ovo. Não tenho 10, chama o Maurício. Chama o Elcio. Tem cesta básica ali, não tem? Tem. A despensa está abastecida, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Ninguém pode passar fome nessa casa. Ninguém vai passar fome, em nome de Jesus. Mas falta de misericórdia. Bate, tá bom, Deus abençoe. Não é só orar, não. É botar a mão no bolso às vezes, é abençoar mesmo, abençoar mesmo. Às vezes, eu posso, irmãos, não, por favor, eu vou contar com toda a humildade do mundo que eu vou contar para vocês agora.
de verdade, de coração, de coração. Uma vez, um dia Deus tocou no meu coração, de dar uma oferta para o irmão de uma igreja que eu fui pastor, há muitos anos atrás. E era um valor considerável, mas Deus mandou. E eu não entendia por quê. E o Espírito Santo lá, você tem que abençoar aquele irmão. Eu falo, Senhor, mas abençoar por quê? Abençoa aquele irmão. Aquele irmão precisa ser abençoado hoje. Hoje. E aí, eu ia buscar ele na casa dele. Ele tinha uma ferramenta de trabalho, que era um carro. Uma condição que ele fazia todos os trabalhos dele de manutenção. E eu me lembro que eu cheguei na casa dele. O carro dele andava só na cidade onde ele morava. Um carro bem velhinho. E aí eu falava, irmão, é o seguinte, hoje Deus me mandou fazer uma coisa. Aí eu peguei o envelope e soltei na mão dele, dentro do carro, estava levando ele tinha ido buscar ele para ir para a igreja. Não sei se ele vai se lembrar disso. Nós tínhamos de comum acordo orado a Deus, e Deus tinha colocado um valor exato no nosso coração, exato. E aí, eu soltei o envelope, ele falou, o que é isso, pastor? Eu falei, irmão, não pergunta muito não, é de Deus. É de Deus isso aqui para você. Deus que mandou. Aí ele abriu o valor, ele pegou o envelope, ele começou a contar as notas, ele começou a chorar. Ele começou a soluçar dentro do carro. E a mãe dele atrás chorando, dando glória a Deus. Naquele dia tinha fundido o motor do carro dele. E ele tinha pedido para um mecânico fazer aliás, há 2 dias antes tinha fundido o motor do carro dele. E aí levou para o mecânico e falou, quanto que fica para arrumar? Irmãos, era o valor da oferta. Era o valor, exatamente o valor. Olha para mim. Você precisa deixar essa mentalidade escassa. Aí eu não vou dar. Não dê. Mas eu te garanto que se você tiver, sabe, essa intimidade com os céus e fizer o que Deus está mandando você fazer, você vai ser abençoado. Na minha vida, alguns anos depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu não tinha dinheiro para arrumar meu carro. E uma pessoa que eu nem sequer conheço descobriu, não sei como, minha conta bancária, depositou exatamente o valor para eu consertar o meu carro. Você está doido? Aconteceu isso comigo, aconteceu com a gente, aconteceu. Então, de verdade, irmão, entenda uma coisa, deixa essa mentalidade de escassez. Deus tem te abençoado com saúde, com vida. Você não é homem de dores, igual o nosso irmão aqui. Então flua nas asas do Espírito. Uma outra razão pela qual a oração, às vezes a gente não tem a nossa oração respondida, falta de fé ou dúvida no coração. O que Tiago vai falar? Peça, porém, com fé sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa do Senhor. Não pode ter dúvida no seu coração. Amém? Não pode ter dúvida, não pode ter dúvida, não pode ter dúvida. Vire para o irmão que está do seu lado e diga, irmão, não pode ter dúvida. Acredite. Aí você fala assim para mim agora, aí, ó a anjinha do lado. Que misericórdia. Está longe de nós, mas de repente você está pensando aí, mas está tão difícil, eu só estou recebendo não, nessa semana toda foi só porta fechando na minha cara. Ei, até hoje foi porta fechada na tua cara, a partir de hoje não vai ser mais assim não. Presta atenção, oração da fé, está com o coração alinhado, está caminhando no amor, está livre do pecado, ora a Deus agora, em nome de Jesus. Outro motivo pelo qual as orações não são respondidas, desobediência ao que já foi revelado. Deus já mandou você fazer, você fica lá, não, é com o irmão que está do lado, é ele que tem que fazer, não é comigo não. Surgiu a necessidade de abençoar alguém, não, mas eu deixo para outro abençoar. É com você que Deus está falando, vai lá e faz. Vai lá e faz.
1 de João vai dizer o quê? No capítulo 3, a partir do verso 21. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, se o nosso coração não nos condenar. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém? Então, você quer ser abençoado? Faz o que agrada a Deus e Deus vai fazer fluir as coisas na vida dele. Bom, algumas lições aqui sobre a oração de Jabes. Primeiro, existe uma parte da nossa história que nós não podemos mudar. Certo? Sim ou não? Você não pode mudar, já faz parte do seu passado, é a tua história. Mas a questão é o que você está fazendo com isso? A vida sempre foi dura para mim. Foi dura? Então diga assim, foi dura até hoje. A partir de agora eu vou transformar o meu limão numa limonada bem docinha, em nome de Jesus. É assim, vou pegar o abacaxi, vou descascar e vamos fazer um suco bem nervoso dele. Coloca umas folhinhas de hortelã e me chama para tomar esse suco junto, meu irmão, em nome de Jesus, porque é um dos que eu mais gosto. Vamos lá, outra coisa que a gente aprende com a oração de Jabes. Deus se agrada de orações ousadas. Diga, é preciso ousadia. Você não vai determinar, você não vai mandar em Deus, mas você vai orar com toda a sua fé, com toda a sua convicção, com toda a convicção que há na sua alma. Terceira lição, a presença de Deus é mais essencial do que a bênção de Deus. Entendeu bem? Você tem que sair daqui com essa lição gravada no teu coração. A presença de Deus é mais essencial do que a bênção de Deus. Quarto, toda oração alinhada com o reino será ouvida. Tem que estar alinhada com o reino, ela vai ser ouvida. O último conselho que eu acho que Jabes coloca para nós aqui, ainda hoje ore. Ore, ore, ore. Hoje, você precisa orar. As 5 coisas que impedem algumas pessoas de orar como Jabes. Eu quero rapidamente citá-las. Primeiro, a crença de que Deus não responde mais. Mentira do inferno, Deus continua respondendo. Segundo, traumas do passado e você não foi curado. Eu sei que existem traumas aqui presente, mas eu quero dizer que Deus continua sendo Deus, o teu Deus, e que Ele faz você passar por cima dos seus traumas, e o Senhor deseja que você seja curado. A terceira coisa que atrapalha algumas pessoas de orarem como Jabes é aquela síndrome de inferioridade espiritual. Ai, Deus só vai ouvir ele porque ele... Deus vai ouvir todos os que derramarem o seu coração na sua presença e caminharem na humildade. Deus vai ouvir todos, sem exceção. Uma outra coisa tão importante, o que acontece quando você ora com fé? Maldições são quebradas. Amém? O nome dele acabou sendo uma dor de cabeça para ele. Mas ele diz para Deus que Deus o livrasse de dores. E a Bíblia diz o quê? Que Deus ouviu sua oração. Chega de dor, chega de sofrimento, agora é viver o melhor de Deus. Propósitos são ativados. Desculpem, voltando um pouquinho aqui. A zona do conforto espiritual é outra razão pela qual as pessoas já não oram mais com fé. E por último, em quinto lugar, falta de expectativa no sobrenatural. Irmão, acredite no sobrenatural. Acredite que Deus ele move o sobrenatural. Pode ser que você não veja nenhum foguinho caindo, nenhum anjo venha, sabe, entregar para você a bênção, mas é real. O sobrenatural, ele é real sobre a nossa vida. Agora sim, o que acontece quando você ora com fé? Diga assim, os céus se abrem. Agora diga mais ousadamente, os céus se abrem sobre a minha vida. Aleluia. Limites são alargados. Maldições são quebradas. Propósitos são ativados. E testemunhos são gerados. Agora com toda a sua fé, diga assim, eu vou testemunhar. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que é de melhor em você. Jabes nasceu com dor, mas orou por mais, e Deus o respondeu. Ele não aceitou o rótulo, ele buscou um novo destino aos pés de Deus. A sua oração atravessou gerações, ela chega até nós hoje como um exemplo de fé e ousadia. O pastor Francis Chan disse uma coisa muito interessante: ore como o céu escutasse. E ele conclui:
porque escuta mesmo. Óbvio que nós estamos falando de Deus. Ore como se Deus escutasse, e Deus te escuta mesmo. Fala assim para o seu irmão: Deus te escuta. Mas eu estou orando faz tanto tempo. Então, tem coisa que a gente ora um tempo a mais mesmo, né? Mas Deus nos escuta. Se você orar como Jabes, Deus pode fazer comum virar extraordinário, limite virar expressão e dor virar milagre. Eu vou repetir essa frase. Se você orar como Jabes, Deus pode fazer comum virar extraordinário, limite virar expansão e dor virar milagre. Essa é a oração que move a terra.